Kiko, onde você lê suas novels? Onde tu tá lendo sua novel? Onde tu tá lendo a novel do Mushoku Tensei? Onde você pega essas ilustrações? Onde você tá lendo a novel do Mushoku Tensei? Fala, por favor, cara, rapidinho, responde meu comentário, é só rapidão, cara, por favor, responde ele. Como eu percebi que deixar o link nos comentários Fixados e na descrição do vídeo não está funcionando, eu irei falar pra vocês rapidamente em vídeo os sites que eu uso para ler a novel e o mangá. Começando pelo mangá, vocês têm duas opções para ler, beleza? Vocês têm primeiramente o site do Mangá Livre e o Union Mangás. Qual eu prefiro? Vai de gosto, tá ligado? O Mangá Livre é mais pra quem usa o celular, eu acho bem melhor o Mangá Livre pelo celular. E o Union Mangás eu prefiro ler pelo PC, mas é gosto pessoal, aí não tem muito o que opinar. Os dois sites são ótimos. E bem, pessoal, quem for começar a ler o mangá de Mushoku Tensei, na minha opinião, terá dois problemas apenas. O primeiro deles é que quando você acabar de ler todos os capítulos, até o momento só tem 70 lançados, você vai ter que esperar um mês pra ler um próximo capítulo, já que esse mangá é mensal. O segundo problema, na minha opinião, já é pra quem leu a novel, tá ligado? E pra quem tá lendo o mangá não vai perceber nada de diferente, mas pra quem já começou a ler a novel antes dos capítulos adaptados pelo mangá, perceberam que o mangá tá rushando um pouco a história. isso fica claro, né? Pra quem tá comparando o mangá com o anime, consegue ver nitidamente a diferença, tanto na qualidade da história, tanto em algumas cenas, né? No mangá tem umas cenas que são bem mais superiores que no anime, tipo aquela cena lá do drama e tal, eu acho bem legal no mangá. Mas fora isso, essa é a opinião pessoal minha, tá? Pra quem tá só vendo o mangá, não sente diferença alguma, mas fora isso, o mangá é ótimo pra você começar, pra você entender um pouco a história. Agora, os sites que eu uso para ler a novel. Bem, pessoal, diferente de quase todo mundo que usa site gringo, eu tô usando o site Noves Ligeiras, que é um site que eu gosto pra caramba porque ele coloca as imagens da novel. Mas enfim, pessoal, caso você não queira usar esse site espanhol, você também tem a escolha de usar esse site aí, que é a Read Novel Full, que é um site gringo onde você consegue já ler toda a história finalizada. Vale detalhar isso, ela já tá finalizada. O porém desse site é que ele não vai ter nenhuma ilustração, mas obviamente você tá lendo a novel pela história e não por ilustração. Só deixando esse adentro aí, as ilustrações só são um brinde, beleza, pessoal? E agora, pra finalizar, caso você, sim, você mesmo, que tá lendo o mangá e quer ir por algum motivo pra light novel, na verdade, você tem motivos bastante pra ir, porque a história Melhora pra caramba. você pode começar por esse capítulo, que é obviamente o capítulo de onde você tá parando no mangá. Caso você esteja no capítulo 70, é recomendado você começar por esse capítulo. Agora que eu já enrolei bastante, vamos começar finalmente com a história, contando tudo o que irá acontecer no volume 14 e o 13. Eu provavelmente vou dividir esse vídeo em duas partes, porque deu 10 fucking páginas o meu resumo de Mushoku Tensei. Então, agora sem mais enrolação, vamos finalmente começar com a grandiosa história, com mais uma produção de quem? Volume 13, essa família é muito unida. No início do volume, ainda meio atordoado, Rudeus acorda. Ao abrir seus olhos, ele percebe que tem uma coisa debaixo do seu cobertor, assim levantando fragilmente. Sim, a tal coisa que se encontra lá era um corpo nu, mas não qualquer corpo nu, e sim de uma deusa. Finalmente as memórias dele se refrescam. Rudeus tinha combinado com a Sylph que até seu filho nascer, ele não faria nada de impuro com a Roxy. Como sua primeira esposa tinha dado à luz, Rudeus e a Roxy tiveram sua primeira noite juntos, bebê. Rudeus estava com sua mandíbula doendo porque ele tinha usado muito ela ontem à noite. Ok. Isso não vem ao caso. Continuando, os dois acordam e se preparam para começar seu dia. Rudeus como aluno do terceiro ano e Roxy como a professora da academia. Alguns meses atrás, Roxy tinha entrado na academia, com o Rudeus obviamente, para reencontrar o seu mestre. Para sua surpresa, seu mestre era o vice-diretor da academia, o Sr. Ginas. Percebendo isso, eles começam a conversar. Rudeus percebeu que os dois tinham muitos assuntos para colocar em dia, então ele se retirou da sala, deixando os dois sozinhos. A primeira coisa que Rudeus fez ao sair da grande sala foi visitar Zanoba, que se encontrava na sala de pesquisa. Essa parte foi muito constrangedora de ter lido, mano. Eu queria esquecer disso, mas eu vou ter que passar pra vocês também. Me desculpa, guys. Depois de muito tempo sem ver seu amigo, Rudeus chega muito entusiasmado na sala de pesquisa, mas ao abrir a porta, o que ele encontra é o Zanoba dando amor a um manequim ou uma boneca de tamanho real. Ao ver essa cena inimaginável, Rudeus fecha a porta rapidamente e logo em seguida abre ela de novo, fingindo que nada aconteceu, assim como Zanoba, que abraça ele e começam a conversar. Surreal, mano, surreal. Não consegui acreditar nisso
isso quando eu olhei pela primeira vez. Pra quem não entendeu, quando ele fechou a porta, o Zanoba escondeu a boneca e fechou o zip, tá ligado? E depois foi conversar com o Rudeus, só explicando isso pra vocês. Zanoba, percebendo que Rudeus não tinha um braço, perguntou o que aconteceu. Daí Rudeus começa a explicar pra ele o que aconteceu na batalha contra a Hida e como foi seu desfecho, perdendo seu braço e o seu pai. Ao explicar isso pra Zanoba, seu amigo olha para ele com uma cara muito feliz e diz que agora era o momento perfeito para testar isso. Rudeus, sem entender muito bem, começa a olhar para Zanoba e ele tinha um objeto de uma caixa que ele havia trabalhado por um semestre inteiro. Depois de usar magia de terra, o objeto ganha uma forma de uma luva. Zanoba diz que sua pesquisa foi trabalhar para entender todas as partes do corpo dos bonecos. Trabalhou bastante, hein, Zanoba? Brincadeiras à parte, ele ainda destaca que Cliff também o ajudou a criar aquela ferramenta mágica. Ao dar a luva para Rudeus, ele experimenta, percebendo assim que a ferramenta agarrou firmemente o toco do seu braço esquerdo, né? Mais tarde, enquanto Rudeus ajeitava o braço no corredor, Roxy se esgueira nele, percebendo que ele estava usando um braço de prótese. Ela fica um pouco triste e se desculpa com Rudeus, porque ela tinha virado professora, mesmo sabendo da dificuldade que ele tinha por ter perdido seu braço. Daí Rudeus conforta ela e logo após ela se acalmar, ele fala que iria apresentá-la para todos os seus conhecidos. Assim ele começou a mostrar sua sensei para Rinia, Purcena, Ariel, Luke e por fim Nanayoshi. Ele até iria mostrar ela para Cliff, mas ele começou a ouvir alguns sons sugestivos vindo da sala de pesquisa dele, então ele decidiu não atrapalhar. No caminho de volta para casa, Roxy estava meio chateada com Rudeus, porque ele não apresentou ela como sua esposa, e sim como sua sensei. Ao perceber o erro, Rudeus se desculpa com ela. Rudeus pensa que ele tinha se esquecido que agora ela era Roxy Great, e não só Mingward. Por ela ser tão incrível, ele acabou se esquecendo desse simples detalhe, que agora ela também era sua esposa. Depois de se desculpar, ele fala que não ligaria de viajar com ela para o continente demoníaco para relatar aos seus pais que eles haviam se casado. Daí ela diz que não era tão importante agora, e assim eles voltam para casa. A partir daí eu vou dar uma rushadinha nesse volume, porque eu não quero apenas focar no Slice of Life, também quero falar das coisas importantes que tem nesse volume. No dia seguinte, ao acordar, Rudeus vai até a sala, encontrando sua primeira esposa amamentando Lucy, sua primeira filha. Eles têm seu momento afetuoso, onde Rudeus beija a cabeça da Sylphie, o que faz ela ficar bem feliz, né, cara? Um beijinho na cabeça faz ela ficar muito feliz. Ela é muito fofa, mano, na moral. Daí Roderick chega no local e as duas começam a conversar. Rudeus percebe que a Sylphie ainda parece ter algum receio, mas nada que afetasse sua convivência com a Roxy. Ah, por favor, mano. Ai, que momento cringe. Por que eu tenho que passar por isso, mano? Eu não vou falar essa palavra, mano, desculpa. Tá aparecendo na tela, mas não vou falar assim nem lascando, cara. Aisha se aproxima cantando essa música de merda. Rudeus percebe que todo o talento que Aisha tinha para os estúdios e para os afazeres domésticos a faltava para o canto. Depois de tomar o café da manhã, Rudeus e suas duas esposas se aprontam para começar mais um dia. Chegando na academia, eles recebem muitas vaias dos alunos, já que a grande maioria era crente de Milis. Eles não gostavam muito que Rudeus tivesse duas mulheres, mas isso não abalou nem um pouco ele. Ao entrar na academia, Sylphie se separa deles para ir até onde Ariel estava, porque ela é uma guarda real da princesa. Relembrando que Sylphie, mesmo com seu cabelo grande, ela ainda usava seu uniforme masculino. Rudeus começa a falar com Roxy que ela estava atrasada para a reunião dos professores, o que faz ela ficar nervosa e sair correndo para sua reunião com os professores. Depois disso, Rinia e Purcena aparece e começa a levar o mestre para a sala de aula. Bem, no geral, o dia do Rudeus foi bem tranquilo. Ele olhava os avanços de Zanoba e Cliff e ajudava a Nanayoshi, e no seu tempo livre, ele pesquisava mais sobre a pedra capaz de absorver magia coletada da Hidra. E por fim, ele escrevia no seu diário. Chegando em casa, ele é recebido por Aisha. Como sempre, ela fala algumas coisas sem cabimento. Passa na cabeça dessa garotinha, na moral, velho. Lógico que ele escolhe a banheira e a Aisha faz companhia, tomando banho junto com ele. Já é bem estranho, mas enquanto ele se banhava, ele aproveita para limpar os cabelos de Aisha. Rudeus fala para ela começar a usar alguma roupa por baixo ao tomar banho com ele, igual a Norme faz. Bem, obviamente a Aisha fala que não precisava disso e tal, mas eu não quero entrar em detalhes, cara, só esquece que esse diálogo existe, por favor, só esquece. Bem, depois disso, acontecem algumas coisas, mas não é nada de relevante. Continuando, nos próximos dias, Rudeus começa a ensinar espada para Norme, mas como ele não sabia muito sobre a arte da espada, ele só conseguiu ensinar o básico para ela. Cara, na moral, acontece muita coisa de sem importância nesse volume, mas como eu não quero deixar as coisas sem discordância, eu vou tentar dar uma rushada de leve, beleza? Passado alguns dias que Rudeus ensinou a Norme espada, Roxy e Sylphie não estavam mais em casa, assim deixando ele livre com sua filhinha.
Finalmente o momento de pai e filha. Depois de ninar a criança, ele vai até o jardim, encontrando lá Aisha e Zenith cuidando das árvores. Mesmo sem as memórias, Zenith conseguia fazer de tudo, mas ainda ela tinha a ajuda da Lilia para orientar ela. Continuando, Aisha fala para Rudolph ir para o seu quarto. Por quê? Porque ela queria mostrar uma coisa pra ele. Rudolph concorda, daí ele limpa a cara da Aisha, que estava sujo de lama, e ele vai pro quarto dela. Chegando no seu quarto, ele se impressiona por seu quarto ser a cara da Aisha. Quando a Aisha chega, ela mostra a ele um monstro da Triad. Esse monstro, pra quem não sabe, é um monstro do... Ele é tipo uma planta carnívora, tá ligado? Que se não for matada, ele costuma dizimar uma pessoa, tá ligado? Aí a Aisha diz que queria tentar domesticar esse monstro para ajudar ela no seu cultivo de flores. Por ser um monstro selvagem, Rudolph não concorda, mas a Aisha o chantageia, dizendo para ele que caso contrário, ela contaria para suas esposas sobre o porão. Ouvindo essas palavras, Rudolph muda de ideia e diz que aceitaria o monstro, mas se ele o atacasse, mesmo que fosse uma pequena ferida, ele o mataria. E assim foi feito o trato. 3 meses se passam e a estação de verão chega. Ele passa mais um dia dentro de casa, cuidando de Lucy. Uma coisa fofa que aconteceu foi que Zenith olhou para sua neta e Lucy começou a rir. Daí a Zenith se aproxima e Lucy pega na mão da sua avó. À noite, Rudolph conversa com Roxy para ela ensinar a magia de Rei da Água. Pra quem não sabe, ele ainda estava na magia do nível santo da água, beleza? Sylvie também fica bem interessada, então Roxy, um pouco receosa, falou que iria ajudar os dois a aprender a magia de nível Rei da Água. Ela ficou um pouco receosa porque ela não queria que o Rudolph superasse ela. Daí no dia seguinte, eles montam a cavalo e vão para fora da cidade. Após chegar numa área bem afastada, ela mostra para os dois como fazer a magia. Basicamente, a magia é similar ao Cumulonimbus, só que nessa magia, o mago é forçado a criar descargas elétricas. Roxy mesmo só conseguiu usar essa magia 2 vezes ao dia, porque ela pegava muita mana. Após o tempo mudar radicalmente, Roxy mira em uma árvore E começa a recitar o feitiço. Grande espírito da água, o filho do imperador do trovão que sobe ao céu, conceda meus desejos e que suas ferozes bênçãos façam... Beijo de luz do céu cai. Essa pequena existência, que seu martelo sagrado atinja a bigorna e prove... Descargas elétricas começam a bater no chão. Grande espírito da luz, ajude o imperador relâmpago do céu, levante-se arrogantemente contra o imperador, com a espada do deus trovão, mate-o, que o seu poder brilhe, mostre a ira a sua majestade. Flecha! Após concluído o feitiço, a árvore é transformada em cinzas. Roxy começa a ficar um pouco tonta e Rudolph rapidamente a segura. Como já foi dito, esse feitiço suga muita mana dela, hein? Então ela acabou ficando sem estoque de mana. Visualizado apenas uma vez o feitiço, Rudolph e Sylvie tentam fazer igual a Roxy. Só que infelizmente Sylvie não consegue fazer a magia, por não ter conseguido entender muito bem como ela funcionava. Já Rudolph consegue completar a magia sem dificuldades. Mesmo com uma grande quantidade de mana perdida, ele entende como a magia funciona. Depois desse capitulaço, que pra mim foi incrível esse capítulo, voltamos ao Slice of Life comum. Depois nós temos o casamento do Cliff com a Nina Lizzie, que é uma grande cerimônia. E depois dessa cerimônia nós temos um outro capítulo de fanservice, onde Rudolph tenta fazer aquilo com suas 2 esposas. Não é tão importante isso aí, mano. Depois disso nós temos o aniversário da Norma e Aisha. Depois de 13 anos, elas tiveram sua primeira festa de aniversário, que não é muito comum nesse mundo, já que é normalmente comemorado apenas os aniversários de 10, 5 e 15 anos. Uma coisa bem fofa na festa de aniversário foi a Roxy ganhou também um presente, né, do Rudolph e da Sylvie. O presente do casal para ela foi um chapéu. Para muitos o presente sem muita importância, mas para ela foi um presente muito bom, cara, porque ela tava com seu chapéu. Sabe aquele chapéu da primeira temporada? Então, ela tava usando o mesmo chapéu desde agora. Então, o chapéu dela tava muito desgastado. Então imagina a felicidade dela de receber um chapéu novo, tá ligado? Também teve isso aí, que é a Sarah voltou. Pra quem não sabe quem é a Sarah, bem, ela é uma antiga amiga do Rudolph mais amiga. Continuando, também tivemos a cerimônia de formação da Rini e Purcena. Assim, elas se formaram na academia de magia. Por fim, o capítulo mais importante, porque foi o Rudolph ajudando a Nanayoshi na sua pesquisa de círculos mágicos de teletransporte. Dessa vez, eles conseguiram trazer pessoal da Terra uma melancia, com um sucesso absoluto, cara. Eles comemoraram bastante. E chegada a noite, eles fizeram o banquete. No banquete aconteceu várias conversas importantes, como a da Norma, né, que queria entrar pro conselho estudantil, coisa que Rudolph no começo não queria deixar, mas acabou aceitando. Mas eu acho que a conversa mais importante foi a do Rudolph com a Nanayoshi, onde ela fala que ele ainda não pediu nenhum favor para ela. E o Rudolph então fala para ela que ele gostaria de aprender magia de invocação, e o único que poderia ensinar isso para ele, né, no caso, era o seu professor
professor. Sim, o professor da Nanayoshi. No início ela fica um pouco ansiosa, mas ela acaba aceitando, né, em fazer uma visita no seu professor. Daí Nanayoshi finalmente revela que a pessoa que ensinou ela a magia de invocação foi o dragão blindado Pelagius, ou Perigils. Depois disso, acaba o volume 13. Eu sei que ainda tem um capítulo, que é o da Ares, mas eu já falei isso no vídeo passado, então acho que é desnecessário repetir nesse vídeo. Volume 14. Nada é o que parece. Já no início do volume, o grupo de 9 pessoas formadas por Nanayoshi, Rudeus, Roxy, Cliff, Helena Lise, Zanoba, Ariel, Luke e Sylph tinham acabado de chegar na ruína de um antigo castelo, depois de meio dia de caminhada da cidade de Sharia. Enquanto Ariel explicava para Rudeus sobre as ruínas, Nanayoshi se aproxima de um monumento de pedra das 7 potências. Uma luz fraca aparece no monumento, assim fazendo ser possível ler os nomes cravados nela. Nanayoshi soltou sua bagagem do chão e pegou uma flauta dourada dela. Colocando sua boca no canal, ela soltou um sopro, mas o instrumento não soltou nenhum barulho ou melodia. Rudeus começa a pensar que a flauta poderia ser um item mágico. Em alguns minutos, o céu começa a brilhar. Num piscar de olhos, uma pessoa de cabelos dourados, terno branco e máscara do estilo Kitsune aparecem. Sim, ele era o Aromanfi. Ele repentinamente vira-se para Rudeus e olha para Roxy, que estava ao seu lado, e diz para ela que pessoas da raça demoníaca não podem entrar ali. Rudeus olha para Roxy e ela fala com um sorriso forçado que estava tudo bem, já que ela estava com medo de conhecer Pelagius ou Perigils e que tinha trabalho na escola. Ela continua falando para Rudeus que ele poderia ir tranquilo, que ela ia cuidar de casa enquanto ele estava lá. Rudeus, por sua vez, disse que teriam presentes para ela, e daí ela fala que só um beijo estava bom. Aí ele dá um beijo nela e tal, cara. Óbvio que ele não fez isso onde as pessoas estavam, ele ficou um pouco separado pra ninguém ver, porque seria uma vacilo, né, mano? O beijo fez ela ficar um pouco envergonhada. Depois disso, Aromanfi se aproxima de onde Rudeus e Roxy estavam e ele dá a ele uma bengala dourada. O servo de Pelagius instrui Rudeus a ficar parado, porque seu mestre usaria a magia para teletransportar ele para o castelo. Ao olhar em volta, Rudeus percebe que não tinha mais ninguém lá. Assim, percebendo que todos já foram enviados para o castelo. Sem tempo de reagir, Rudeus começa a sentir sua consciência sendo absorvida. Ao despertar, ainda atordoado, Rudeus percebe que além dele, Ariel, Luke, Sylph, Cliff e Zanoba estavam atordoados ao despertar também, menos Helena Lise e Nanayoshi, que estavam tranquilas. Que grande círculo mágico! Exclama Cliff, fazendo Rudeus perceber que eles estavam embaixo de um círculo mágico de 10 metros de diâmetro. Começando a ver que seu redor era muito belo e que tinha grandes fontes vastas, uma voz suave é ouvida. Este é o Castelo do Céu Chaosbreak. Todo mundo está gostando da visita? Sou o primeiro parente de Pelagius-sama, Sivaril Delvácio. Por favor, permita-me guiá-los para o Castelo do Céu. Um outro espírito de Pelagius começa a guiar eles sobre o castelo. Zanoba sempre parava para ficar espantado com as grandes estátuas que tinham naquele castelo. Antes de Sivaril ter a chance de levá-los para Pelagius, Ariel o interrompe, falando que não seria apropriado eles visitarem Pelagius com as roupas que estavam vestindo. Daí Sivaril fala que ele não ligava para códigos de vestimenta, afirmando que ele não gostava de formalidades de Asura, que ao invés disso, era melhor eles irem com as roupas que estavam vestindo para ele ter uma melhor impressão sobre eles. Ao ouvir essas palavras, Ariel fica muda. Depois disso, ela pergunta se pelo menos eles poderiam tirar seus casacos, o que Silvarion não se incomoda e mostra a eles os quartos. A única a se arrumando é Ariel, que com a ajuda dos seus cavaleiros, que é Luke e Sylph, conseguiu se aprontar muito rápido. Rudeus, assim como o resto, só tirou o casaco. A única que não tirou nem isso foi a Nanayoshi, que só arrumou sua franja de cabelo. Logo após isso, eles tiveram uma audiência com Pelagius. Resumindo essa parte, podemos dizer que Pelagius tinha uma aura bem intimidadora, similar à de Ostrad. Ele diz que, por serem da mesma raça, eles tinham similaridades. Continuando na audiência, Ariel foi a única que saiu perdendo de lá, já que ela foi esculachada pelo Pelagius, mostrando a ela que ele não queria se envolver em esquemas políticos em Asura. Já para Rudeus, que foi lá querendo saber como livrar sua mãe daquela maldição, infelizmente ele não teve uma resposta concreta de Pelagius, já que ele não sabia daquela doença, mas ele disse que lá, naquela sala, tinha uma pessoa que também tinha sofrido uma doença de uma masmorra, assim apontando para Helena Lise. Quando Rudeus olha para ela, nós vemos que ela estava meio nervosa, mas Cliff ajuda ela, segurando seu ombro um pouco sem jeito. Continuando, todos tiveram a oportunidade de conversar com Pelagius. Acho que a pessoa que se deu mais bem conversando com ele foi Zanoba, porque impressionantemente Pelagius gostava também de estátuas, assim como ele. Chegado na vez da elfa, Sylph, Pelagius acaba descobrindo que ela e Rudeus eram casados, assim ficando interessado
interessado para saber se ele já tinha um filho. Sabendo que sim, ele pergunta o sexo da criança, se era uma menina ou um menino. Falando que era uma menina, ele diz que quando ele tivesse um menino, levasse até ele, porque ele gostaria de escolher o nome a esta criança. Depois disso, a audiência termina e lá eles jantam e depois disso capotam na cama. Há mais ou menos 200 anos atrás, uma elfa sem memória acordou dentro de uma masmorra. Como ela não sabia quem era, ou muito menos como parou lá, ela gostaria apenas de sair daquele lugar escuro. Após sair de lá, ela foi diretamente para a Vila dos Elfos. Chegando, ela acabou se casando com um elfo e viveu seus dias felizes lá. Até que um belo dia, depois de fazer sexo com ele, ela acabou percebendo que ela tinha um apetite tremendo por aquilo. E infelizmente sua raça elfa não gostava tanto disso como as raças humanas e duendes ou anões. Mas mesmo assim, por ele amar muito ela, ele sempre fazia aquilo para agradá-la. Até aí estava tudo bem. Ela tinha uma pessoa para a qual ela podia contar, mas num certo dia acabou saindo uma pedra preciosa dela. Quando eu digo pedra preciosa, tô dizendo literalmente saiu uma pedra de dentro dela. O elfo não forçou nada a ela, já que ela não queria que ela se tornasse uma galinha de ouro. Infelizmente, depois de 5 anos morando com o elfo, ele morreu para bandidos. Agora viúva, a garota não conseguia resistir e acabou traçando todos os garotos da vila. Daí ela foi expulsa pelas garotas, porque, né, cara, pelo amor de Deus, né? E, infelizmente, ela acabou virando uma prostituta. Depois disso virou escrava e por fim aventureira. E essa foi a sua história. Acordada, a primeira coisa que Rudas fez foi ouvir a história de Elenalise. Infelizmente, isso não ajudou nem um pouco ele a descobrir a cura para sua mãe. Continuando, Rudas teve uma breve conversa com Silvaril. Logo após isso, chegou a hora do almoço. Silvaril, como a pessoa responsável pela cozinha, foi ouvir os pedidos das pessoas. Nanaoshi tentou falar para ela fazer uma comida do padrão japonesa, mas ela não conseguiu entender muito bem o prato que ela queria. Daí Rudas tenta ajudar Nanayoshi, instruindo Silvaril do jeito que era para fazer o prato. Chegada a hora do almoço, Rudas e Nanayoshi comeram o mesmo prato. Rudas percebe que a comida não estava boa e faltava sal, mas isso foi suficiente para fazer Nanayoshi chorar, porque ela se lembrava com essa comida o Japão. Depois disso, Rudas tem mais uma vez aulas de círculo mágico com Silvaril, se eu não estou enganado, ou com Peragius, eu não me lembro agora, cara, sério. E no final da aula, ele volta para o seu quarto. Sim, eles ficaram um bom tempo na fortaleza, cara, sim, um bom tempo mesmo. Silvia aparece lá e eles conversam um pouco no quarto. Quando Silvia estava prestes a ir embora, a Nanayoshi estava tarada atrás da porta, tossindo muito. Daí ela pede para Rudas usar nela magia de desintoxicação, mas a Silvia acabou usando a magia, já que ela tinha um domínio avançado nessa magia. Só que ao usar a magia na Nanayoshi, a situação dela piora muito, cara, sim. E do nada, ela cospe sangue no chão. E logo em seguida, ao ver sangue saindo dela, ela desmaia. Depois disso, Silvia começa a chorar, pensando que a culpa era dela. E nisso tudo, Rudas teve que confortá-la, falando que a culpa não foi dela e tal. 4 dias se passaram e Nanayoshi ainda não acordou. Pelagiu chama as pessoas convidadas por Nanayoshi para se sentar numa mesa. A doença dela era síndrome do dreno. Nem mesmo Pelagiu sabia como funcionava essa doença, até porque a última vez que foi ouvido falar nessa doença foi há 7.000 anos atrás, então ele nem sabia mesmo se existia uma cura pra ela. Depois disso, Rudas começa a pensar em como resolver isso, e finalmente ele se lembra que existia uma pessoa que viveu há 7.000 anos atrás. Sim, a Imperatriz Demônio Kishirika, assim forçando Rudas a ir ao continente demoníaco para tentar encontrá-la. Obviamente que ele não foi sozinho, ele pediu a ajuda de Cliff, Zanoba e Elenalise para procurar ela com ele. Quando ele chega no continente demoníaco, Rudas volta naquela cidade que ele foi expulso no último episódio, no episódio 11. E bem, cara, ele encontra aquele cavalo bastardo e ele acaba pedindo ajuda para aquele cavalo, filho de uma mãe. Ele pede ajuda para esse cavalo, já que ele não se lembrava dele. Eles ficaram procurando pelo dia inteiro. No final disso, eles não encontraram Kishirika, mano. O que não deixou o Rudas surpreso, já que ele não sabia por onde ela vagava, tá ligado? E bem, depois disso, cara, eles perderam a esperança toda de encontrar ela. Enquanto eles estavam num bar, pedindo por sua comida, um mendigo do nada aparece pedindo por comida. Cliff se aproxima dele e dá a ele um espetinho. Depois disso, o mendigo pede mais e Cliff, né, como uma pessoa muito bondosa, acaba dando toda a quantidade que o mendigo pede, até ele ficar saciado. Depois disso, cara, o mendigo começa a soltar uma risada bem maluca e ele sai daquele pano, se revelando como Kishirika. Daí ela fala o que ele queria e Cliff pede para que ela ajudasse ele com sua amiga que sofria do síndrome do dreno. Muito confusa, a Imperatriz conta para eles que a única forma de salvar ela era com uma flor, só que essa flor era só possível encontrar numa cidade fantasma, o que faz Rudas ficar muito puto, porque a cidade fantasma era só possível ver no sonho. Daí ela fala que é uma mentira, que na verdade a flor estava no seu castelo e Rudas fica puto e bate nela. Enfim,
cara, logo após isso aparece 30 soldados da rainha demoníaca e fala para eles entregarem Kishirika. O Rudeus fica sem entender muito bem e pede para eles explicarem o motivo deles quererem Kishirika. E bem, cara, o motivo foi porque Kishirika bebeu a cerveja da rainha demoníaca, que ela tinha esperado 1 ano pra conseguir. E cara, depois de ouvir isso, mano, o próprio Rudeus entrega a Kishirika para os soldados, tá ligado? Isso foi bem engraçado, papo. Daí o Rudeus fala que eles invadiram o castelo onde a rainha demoníaca estava para conseguir a flor. Daí, né, cara, eles se separam. Enquanto o Cliff e Annalise iam coletar a flor, Zanoba e Rudeus foram na audiência com a Toph. Chegado na audiência com a Toph, ela fica muito feliz e pede para o Rudeus pedir uma recompensa. Ele fala que não precisava, mas isso deixa a rainha com uma raiva muito grande. Daí ele fala que ele gostaria de receber uma recompensa, mas percebendo que a recompensa da rainha não tinha vantagem nenhuma, mas nenhuma mesma para ele acaba recusando. E bem, cara, depois disso, mano, a rainha fica puta de novo com eles porque ela acha, com razão, que ela foi feita de boba. E depois disso, cara, ela foi atacar o Rudeus, cara. Percebendo isso, o Rudeus é forçado a lutar contra ela, mano. Primeiramente, o Rudeus lança magia de raio nele e logo em seguida Zanoba finaliza com um soco, jogando ela pela janela. Obviamente que isso não mataria, porque ela é imortal. Os soldados, percebendo que eles tinham derrotado ela, falam para ele onde ficava a saída. Daí ele se junta a Annalise e Cliff, que já coletaram as plantas, e começa a sair para a saída. Mas antes de eles chegarem até onde os soldados falaram, eles começam a pensar que os soldados mentiram para eles, né? E eles trocam de rota. No final disso tudo, cara, acaba que eles acabam lutando contra a Toph mais uma vez, porque a Toph estava esperando eles perto do círculo mágico e o Rudeus foi forçado a usar uma magia de elétrico lá pra fazer a rainha demoníaca e seus soldados ficarem parados, tá ligado? Mas infelizmente não só eles ficaram parados, como também Zanoba e Annalise ficaram parados. Cliff foi a única pessoa que não foi atingida, já que o Rudeus lançou essa magia a curta distância, só fazendo eles ficarem parados, tá ligado? Daí Cliff corre para o portal e ele volta para a fortaleza de Pelagius. Daí o Pelagius aparece lá e salva Annalise, Zanoba e Rudeus, cara. E depois que Rudeus recupera sua força, ele tem uma conversa com a Nanayoshi, né, cara? Onde Nanayoshi fala que ela estava em dívida com ele, porque ele ajudou ela, né, quando ela mais precisava. Ele, na verdade, sempre fez isso, mas dessa vez ela ficou realmente muito em gratidão com ele. E uma coisa que eu tenho que deixar bem clara aqui é que a Nanayoshi vai ter que ficar bebendo esse chá pra sempre, já que ela não tinha mana, e nesse mundo tudo é feito de mana, cara. Ela tinha que ficar bebendo esse chá pra sempre pra conseguir eliminar, né, essa doença que ela tinha. Rapidinho, aqui é o Kiko do futuro para dizer pra vocês que eu esqueci de dizer uma coisa bem importante. É que o Cliff ganha o olho demoníaco da Kishirika. O olho que ele ganhou da Kishirika de presente, já que ele salvou ela, foi o olho da informação. Ou seja, com o olho dele ele consegue ver a informação de todos os objetos que contém mana, tá ligado? É um olho muito bom, só que ele não sabe usar ainda muito bem. Então ele usa uma venda no olho pra não ficar forçando muito o olho dele, tá ligado? Só isso só mesmo. Agora vamos voltar pro vídeo. E bem, depois disso, né, ele volta para a cidade mágica de Sharia. Sim, voltando finalmente para sua casa, cara. Aí ele explica para todo mundo lá o que aconteceu. E depois disso, ele começa a se banhar, cara. Começa a escrever no seu diário. Antes que ele percebesse, ele cai no sono. Uma sala branca. Hitogami aparece de volta. Hitogami aparece de volta no sonho de Rudeus depois de mais de 2 anos. Aí Rudeus começa a falar com Hitogami algumas coisas que não são temas tão interessantes assim. O mais interessante foi o fato do Hitogami falar que se ele não fosse pro continente Begarito, o seu pai não teria morrido e ele não teria perdido o braço. Mas em compensação, ele não se casaria com a Roxy. No fim da conversa, Hitogami fala pro Rudeus ir ao porão e certificar de nada estranho acontecer. Entendendo isso, Rudeus fala que iria atender o seu pedido. Antes dele acordar, uma coisa diferente aconteceu com o Hitogami. O Hitogami sorriu. Sim, ele deu um leve sorriso, cara, coisa que ele nunca fez até agora. Ao acordar, Rudeus vai até a direção do porão, mas antes que ele chegasse lá, ele sente uma presença de uma pessoa. Seu contraste se parecia com o Hitogami, dizendo para o velho se ele era o Hitogami. Essas palavras foram suficientes para fazer ele olhar com raiva para Rudeus. Os mesmos olhos de Ostrad puderam ser vistos nos olhos do velho. Rindo, ele diz que seu nome era... Ouvindo esse nome, Rudeus fica em choque. Esse era o nome que ele queria esquecer para todo sempre. Era o nome do seu antigo eu. O velho diz que ele veio do futuro, que ele não tinha muito tempo, e assim fazendo Rudeus perceber que seu corpo estava muito leve, parecendo que faltava alguns órgãos. O velho continua dizendo-lhe que tudo que ele precisava estava escrito no diário. Com uma raiva tremenda, ele fala para prestar atenção, e que naquele porão tinha um rato, e que dias depois, Ash encontraria ele morto na cozinha. Os camundongos, seus principais portadores da doença da Pedra
pedra mágica. No futuro, suas esposas vão morrer. E também, ele não foi capaz de salvar Ares. Chorando, o Rudeus do futuro disse que mesmo com tanto poder, ele não foi capaz de salvar ninguém. E que agora, ele esperasse que seu antigo eu fizesse um futuro diferente do seu. Depois dessa palavra, é possível ver a voz de Roxy, perguntando se tinha alguém com o Rudeus lá embaixo. Depois de ouvir isso, o velho Rio fala que é tão nostálgico ouvir a voz dela e ele morre. Depois disso, Rudeus procura pelo rato, achando e o matando. Dia seguinte, Rudeus começa a escrever uma carta para Ares. Fim do volume 14. Acabei de ver que eu não fiz o final do vídeo, então vou ter que fazer de novo o final do vídeo. Bem, pessoal, esse foi o final. Espero que vocês tenham gostado e entendido alguma coisa do que eu expliquei, porque eu falei um pouco rápido. Enquanto eu tava editando, eu percebi isso. Eu costumo falar rápido também quando eu tô falando com meus colegas, mas eu falei um pouco mais rápido do que o normal nesse vídeo. Eu espero que não atrapalhe vocês e que vocês consigam entender um pouco bem esse vídeo. Eu vou tentar nos meus próximos vídeos falar um pouco mais devagar para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo, para vocês conseguirem captar melhor as palavras e os contextos das frases. Mas bem, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e o próximo vídeo que vai sair na próxima semana vai estar finalizando esse arco. Mas bem, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, falou!